Bem, vamos à nossa aula inaugural, essa aula que seria só dada amanhã, mas nós resolvemos realmente antecipar. Nós não esperávamos que o grupo crescesse tão rápido já no primeiro dia, mas em honra a vocês que ficaram, que permaneceram, que estão aqui conosco, nós antecipamos essa aula e vamos repor uma outra aula ainda mais incrível para vocês. Hoje, agora, eu vou falar para você dos 3 S's que são a base para você começar o processo de superação da timidez. 3 S's que, se você tomar conhecimento deles e aplicar os conceitos relativos a eles, você vai conseguir superar principalmente esse monstro que é a timidez e que prejudica você no seu trabalho, nas suas relações, de um modo geral. Eu quero só lembrar você que todas as anotações que você colocou ali, nós estamos observando e que nós vamos preparar algo específico. Já vimos que tem pessoas relacionadas à timidez no trabalho, na venda do seu processo, na venda do seu serviço. Vimos que temos pessoas que relatam timidez para apresentar trabalhos, monografia, TCC, entre outras coisas. Pode ter certeza que nós vamos, na medida do possível, abordar todos esses tópicos de forma bem tranquila, bem consciente, para que você consiga superar e vencer isso sozinho, ok? Então vamos para os 3 S's. O primeiro S para superar a timidez é o S da situação. Como assim S de situação? Na verdade, uma das coisas que nós precisamos entender é que a timidez, ela antes de existir no externo, no seu comportamento, na sua forma de agir, ela nasce aqui, no pensamento. Eu sou tímido antes aqui, naquilo que eu penso sobre mim, naquilo que eu antecipo que vai acontecer comigo. Visto isso, nós estamos diante de processos e situações que eu me exponho, eu sou vista, e existem pessoas que têm vergonha de sair em fotos, são tímidas para poder se apresentar no palco, para falar no microfone, pessoas que são tímidas para ficar na frente de uma sala de aula, de apresentar um trabalho, de defender uma tese, ou seja, temos N situações que a pessoa identifica comportamentos de timidez. Essas situações normalmente são sofridas, constrangedoras, temerosas, mas principalmente são extremamente maléficas para o seu estado de espírito, para as soluções e para as respostas que você quer. Porque ninguém é tímido porque quer, a menos que você tenha alguma patologia, mas a gente em outro momento vai falar sobre isso, tudo bem? Então o primeiro S é o S das situações. Que situações eu me vejo de uma forma tímida? Se você puder, eu aconselho você a ter um caderno, uma folha, para que você anote essas coisas. Primeiro ponto da situação é: que situações me colocam na posição de timidez? E aí você vai elencar: falar em público, defender uma tese de trabalho, na faculdade ou no serviço, conversar com meu namorado ou minha namorada, conversar com meu professor, conversar com meus pais. Eu não sei. Você vai precisar identificar as situações que levam você a se sentir com esses sintomas. Tudo bem? Vamos lá para o segundo S. O segundo S é agora você identificar, tendo identificado as situações, identificar as sensações. Por que eu me sinto assim? Quais as razões que me fazem sentir tudo isso que eu sinto? Frio na barriga, suor nas mãos, extremamente pálida, dores, nervoso, gagueira. O que causa isso? Que sensações são essas? Que sensações eu tenho?
O que eu sinto? Eu sinto medo? Eu sinto vergonha? O que eu sinto exatamente? Ok? Eu sinto e como eu sinto. O que eu sinto e como eu sinto. O que eu sinto e como eu sinto. E vamos para o segundo S. O segundo S é o S da suficiência. Só vou dar um parênteses para você. Na aula de amanhã, nós vamos falar a respeito do ser analisado, do ser julgado, do ser aceito ou não ser aceito, do ser desprezado, do ser rejeitado, do ser excluído, do ser expulso de uma consideração que você mesmo fez ou que as pessoas fazem a respeito de você. O que eu estou fazendo aqui agora, me expondo para vocês através desse vídeo, pode gerar rejeições. E se para mim esse processo de ser rejeitado for muito forte, se a partir desse vídeo várias e várias pessoas saírem, se todas as pessoas saírem, eu tenho que ter uma estrutura emocional dentro da sensação dos meus sentimentos, das minhas emoções, com uma capacidade muito grande de suportar isso. E é talvez esse o ponto principal para vencer a timidez. Você superar essas emoções, essas sensações, esses sentimentos, principalmente relacionados às feridas emocionais, que a gente vai falar em outra aula também, ok? Então vamos lá. O terceiro ponto é o ponto da suficiência, ou permitir entregar o suficiente. Nós temos o hábito de querer entregar tudo perfeito, de sermos intocáveis em tudo que fazemos. Eu, pessoalmente, sou assim. Eu gosto de fazer bem feito. E prefiro, muitas vezes, não fazer do que fazer mal feito. Mas, relacionado à timidez, a gente, às vezes, vai precisar superar alguns conceitos principais que vêm de crenças limitantes que nós temos, mas crenças, principalmente, positivas, que seriam na área do perfeccionismo, que nos impede de fazer alguma coisa simplesmente porque a gente está com medo de errar ou de não entregar 100%. A partir do momento que a gente consegue se perdoar, que dentro desse suficiente a gente entende que a gente não precisa se julgar tanto, que a gente não precisa fazer uma autoavaliação negativa sobre nós, sobre o nosso comportamento, nós nos toleramos um pouco mais, nós aceitamos nossas imperfeições, alguma coisa que está no rosto, a sobrancelha que não está feita, o cabelo que eu olhei aqui, eu falei, putz, podia ter feito uma escova, né? Amanhã vai estar diferente. Por quê? Por que nós nos julgamos tanto? Por que nós não encontramos suficiência na forma que nós nos expressamos? Por que sempre achamos que precisamos entregar muito mais ou que as pessoas estão esperando muito mais de nós? Nós temos isso esbarra muito na nossa autoestima, na autoconfiança que nós não desenvolvemos ou que desenvolvemos, dependendo do grau. Consegue perceber? Suficiência é uma mudança de estado da nossa mente, da forma como nós interpretamos aquilo que nós entregamos. Se você quer entregar 100%, você não vai aceitar dar menos que 100%. Mas onde fica essa consideração? Onde fica exatamente o aspecto que vai definir se aquilo foi suficiente ou não para o público que vai estar recebendo, para a pessoa que vai estar ouvindo, para a pessoa que vai estar recebendo a sua presença ou a sua comunicação, seja ela verbal ou não verbal, ok? Uma coisa que vale a pena, só para a gente completar, é dizer o seguinte: timidez tem a ver com comportamento, tem a ver com postura. E alguns dizem que ser tímido, a pessoa que é tímida, ela é sempre tímida, mas que na verdade ela supera a timidez naquele momento, agindo como ela deve agir, ok? Eu não sei como a gente vai desenrolar isso e por isso eu quero lançar para você alguns conceitos e pedir para você colocar suas perguntas ao final para que a gente consiga desenrolar mais e mais sobre esse tema. Mas o mais importante nesse momento, dentro do ser ou entregar o suficiente, dentro do S da suficiência, permita-se errar. Não se julgue
porque você não acertou 100% ou não fez 100%. Prepare-se ao máximo, prepare 100%. E preparar 100% é você se valer de leitura, é você estudar o tempo todo, se interessar por temas que vão ser importantes para a pessoa que vai ouvir você. E aí você vai buscar uma coleção de livros, vai usar o conhecimento para praticar e repetir. Da mesma forma que eu falo em todos os meus treinamentos, nós temos 3 palavras bases que vão ajudar-nos a superar qualquer obstáculo, a vencer qualquer desafio, a ser excelente naquilo que nós fazemos. E essas 3 palavras são conhecimento, prática e repetição. Repito, conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. À medida que você vai se munindo de conhecimento, vai praticando, se expondo e repetindo, e repetindo, e repetindo, aquilo acaba se tornando mais natural. Não é diferente com falar em público, não é diferente com o temor de estar diante de outras pessoas. Ok? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Acredite, tem muito mais coisas vindo por aí e eu quero ouvir de você. O que você achou dessa proposta e como nós podemos melhorar para você. Um grande beijo e nos vemos amanhã na próxima aula, que será na parte da tarde, no período da noite, mas que vai ficar aqui no WhatsApp para a gente poder conversar um pouco mais. Entenderei perfeitamente se você, depois desse encontro, descobrir que de repente esse grupo não é aquilo que você imaginou. Mas eu convido você a se permitir ficar até o final, a nós terminarmos esse ciclo juntos. E talvez, se eu não puder ser a melhor contribuição para você, quem sabe você não vai ser a melhor contribuição para o grupo. Um beijo. Nos vemos amanhã.